Se movimenta, né, pastor Reginaldo? Tudo onde tem vida se movimenta. É uma honra estar aqui mais uma vez, onde tem alianças, sabe? Eu descobri que alianças ela é uma coisa muito importante para as nossas vidas hoje. Então eu vou pegar a veia da pastora Sueli, da igreja da cidade de Mauá. Ela falou sobre escolhas. E eu descobri, lendo a palavra, que a escolha, ela determina o teu futuro. Tudo que você escolhe hoje, ela reflete no teu futuro. Seja a escolha de um casamento, seja a escolha de uma profissão, seja a escolha de morar em um lugar. Por isso que a palavra, ela é um manual de escolhas. Ela é um manual que te dá a direção que você precisa para fazer as escolhas certas. Sabe, como a salvação, como é o produto. Nós somos o produto do nosso meio. E as escolhas também. E tem uma passagem na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 13, que fala que Abraão e Ló eram parentes, mas houve algo na vida deles que um foi escolhido de uma forma e outro de outra. No versículo de Gênesis capítulo 3, no versículo 10, tinha acontecido uma contenda não com eles, mas sim com os pastores que eles delegavam, era delegado por eles. No versículo 10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu, olhou toda a carpina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a carpina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade da carpina do Jordão. E a Bíblia diz no versículo 13: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Já no versículo 14 diz: o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou: erga os olhos e vê, desde o sul ao norte, porque toda essa terra que você vê, eu te darei a tua descendência para sempre. Então aqui a gente vê duas escolhas diferentes e duas formas de se ver. Já no capítulo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: pastor Reginaldo, os pastores e os irmãos que estão ouvindo. Versículo 7 do 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim: visto que andamos por fé e não por vistas. Sabe, amado, eu faço uma pergunta a você, caro ouvinte, que está ouvindo a voz, a sonoridade desse som. Como tem sido suas escolhas? Como tem sido suas escolhas no ano passado ou ainda nesse início do ano? Toda escolha sua vai determinar o seu futuro. Quantas escolhas fizemos errado em nossa vida e às vezes botamos culpas em A, em B e C. Mas eu quero te dizer uma coisa: uma escolha certa, ela pode produzir frutos benéficos para nossas vidas lá na frente. A Bíblia diz que Ló escolheu, olhou por vista e foi naquela direção. E a Bíblia diz que no versículo 7, de 2 Coríntios, pastor Reginaldo, que visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ou seja, não pelo que sentimos. As nossas escolhas, ela sempre vai nos levar para uma direção, e a direção sempre vai nos levar para o lugar que desejamos. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. E se Jesus disse: eu sou o caminho, existe um atalho. Ele disse: eu sou a verdade. E se ele disse que era a verdade, existe a mentira. Se ele disse que eu sou a vida, existe a morte. Então essa noite eu digo para você que está em casa, talvez você tenha sofrido alguma situação com o seu esposo ou com a sua esposa, talvez você sofreu alguma decepção, sabe, chegou um tempo de você tomar as escolhas certas à luz da palavra. Chegou o tempo de você tomar decisões certas nesse mundo que onde as escolhas as pessoas têm procurado sem ser a luz da palavra. E lá na frente, como se diz aqui no Nordeste, bata a cabeça na parede, né? Sofre consequências. É um tempo de escolhas certas para a nossa vida. E o mundo ou a vida é uma escola que nos faz deixar as coisas abertas. Há um poder dentro do ser humano de cada um escolher como será seu futuro. E o que plantamos hoje vai ser a colheita do amanhã. Tem um homem chamado Mike Murdock que ele diz assim: se você pedir uma semente, se você pedir uma colheita, Deus vai te dar uma semente. Então a tua escolha, ela é como uma semente que vai produzir fruto no teu futuro. A Bíblia também diz de um jovem chamado Daniel. Você que é jovem,
Ele disse que estava no meio de um lugar onde havia bebidas, onde havia orgias. E a Bíblia diz que ele escolheu, determinou no seu coração, Daniel capítulo 1, se eu não me engano, versículo 7, determinou no seu coração a não se misturar com a iguaria do rei. Veja, não é as coisas de fora que tem que nos influenciar, são as coisas de dentro, do nosso espírito, do homem interior, que tem que nos determinar como teremos nossos passos, como faremos escolha lá na frente, como vamos escolher a pessoa certa para nos casar, para o curso que devemos fazer. E Jesus não é religião, Jesus é sua palavra. Ele deixou sua palavra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu te digo, eu acredito que o pastor Reginaldo e alguns que estão envolvidos no Evangelho, quantas coisas poderíamos evitar em nossas vidas se nós não tivéssemos escolhido errado. É verdade. Seja em orientação de pais, seja em orientações da palavra, e automaticamente existe um poder. Eu posso te dizer que existe um poder dentro do ser humano, que nem o diabo, nem o próprio Deus, embora ele seja soberano, porque Deus é casado com sua palavra, ele pode quebrar, que é o direito de escolha. A escolha determine o que é que você tem escolhido para esse mês que vem, para o meio do ano, o que é que você tem escolhido para o final do ano, tudo que você fizer aqui. Eu estava falando dentro do carro e dizendo, toda escolha certa requer um sacrifício, mas as escolhas que são erradas, geralmente elas se deixam favoráveis. E Jesus disse assim, que a porta é estreita, mas larga é a porta que leva à perdição. Isso não quer dizer que por ser estreita você tem que passar por certa circunstância, não é porque existe um esforço. Nós estamos num tempo onde os valores foram trocados. Os valores foram trocados entre pais e filhos, entre a harmonia entre nossas escolhas. A palavra de Deus diz, Ló era sobrinho de Abraão, ele tinha visto a suplição acontecendo em Abraão no meio do caminho, mas quando houve a primeira pressão, você que está ouvindo, está passando pressão? Cuidado para não fazer uma escolha em meio à pressão, porque geralmente quando nós fazemos escolhas em meio à pressão, geralmente vamos errar. Espera um tempo. Talvez Deus está falando com alguém aí que está ouvindo. Não tome essa escolha errada que você está tomando, de fugir de casa, deixar seus pais por um amor errado. Espere em Deus, busque resposta na palavra. A palavra é a bússola para aqueles que querem andar no barco de Cristo. Ela é o leme que nos leva ao vento certo. A palavra de Deus, ela é o GPS de Deus que nos leva para a direção certa. Mas Deus, ele não vai influenciar você no que você é. Deus só vai dar a decisão como você teve que escolher. Observe hoje, qual é a escolha que você tem feito? Nós não podemos ser, como diz aqui no Nordeste, Maria vai com todas. Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Ou seja, nós não podemos ser daquele no meio da multidão que mesmo vendo o mestre fazendo milagres, gritou, crucifica ele e solta Barrabás. Faça suas escolhas de forma correta. Daniel escolheu de forma certa. Abraão, por sua vez, ele parou e disse, escolhe tu, Ló. E Ló olhou por vista, escolheu por vista. Abraão esperou Deus, e foi o que Deus disse para ele. Olha para o céu, o norte e o sul. Aonde colocar as plantas dos teus pés, será tua. Porque Deus disse para Abraão, porque Abraão estava fazendo escolhas certas à luz da palavra. Você que está com enfermidade, você que está passando por situações, Deus tem uma palavra para você hoje. Escolha crer na oração que vai ser feita aí nesse programa. Esse programa não é apenas um programa normal, só de músicas. Esse é um programa que sai palavra da boca de Deus, da vida de Deus, zoe, para alcançar o teu coração. Sabe, queridos? Em tudo na vida envolve escolha. Escolhemos com quem vamos voltar, escolhemos com que horas vamos dormir, enfim, etc, etc, etc. Mas a palavra nos dá a direção. Filho meu, se tu inclinares os ouvidos à minha palavra, eu endireitarei as tuas veredas. Ou seja, Deus alinhará o nosso caminho. Você pode dizer, mas missionário, eu já errei tanto, eu estou sozinho, eu estou em depressão, eu não sei mais o que fazer. Eu te digo, o que aconteceu no passado, pela tua escolha de hoje, pode alterar o teu futuro de honra,
de vitória e de graça. Só depende de você. Faça uma escolha certa. E no final do programa eu quero estar orando por pessoas que estão enfermas, ou estão passando por depressões, ou estão passando por uma situação, porque eu creio que a oração do justo pode fazer muitos seus efeitos. Mas sabe, a oração só não pode fazer nada. Você precisa tomar uma posição. Interessante, Reginaldo, para finalizar essa parte do programa, a Bíblia também fala de uma mulher que estava com hemorragia. Vários anos com hemorragia, tinha gastado com os médicos, com tudo. Então, se a Bíblia diz que ela tinha muito dinheiro, que ela gastou muito com os médicos, podemos pensar que ela tinha uma condição financeira boa. Mas ela decidiu, escolheu, disse: rapaz, vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curado. Aleluia. Ela determinou, ela escolheu. E olha que ela naturalmente ela não tem força nenhuma, porque a hemorragia você perde sangue, e sangue tem vida. Mas ela conseguiu a sua cura porque ela fez uma escolha certa. Esse é o tempo do mundo, ou das pessoas que estão ouvindo esse programa de rádio. Você fazer a escolha certa. Faça uma reflexão, converse com você mesmo hoje, antes de dormir. Porque eu e você tem um eu interior que precisa ser atentado. Há sinalizações dentro de nós que como placas: não faça isso, não toque nisso, não faça esse tipo de aliança. Porque eu tenho visto isso, jovens nas drogas, jovens envolvidos com prostituições, mas até a televisão passa informações de você fazer escolhas, alguns lugares, algumas programações. E a palavra está saindo da boca de Deus através da própria palavra de Deus. Ele escolha certo, para que você possa ter um futuro de colheita para a sua vida. Eu posso dizer uma pequena história de uma jovem que nós chamamos ela para ir para um encontro de jovens para Cristo naquela oportunidade, e ela disse que o noivo dela não deixaria ela ir. Ela não foi. E foi o que aconteceu. Depois de 2 meses, encontrei com ela jovem, e eu disse: cadê você? Você sumiu. Ela disse: missionária, eu contraí AIDS. Como é seu nome? Com o meu noivo. Eu disse: minha irmã, se você não tivesse ido determinada em Deus de fazer uma escolha certa e conhecer mais o Senhor naqueles 3 dias, verdadeiramente Deus tinha curado, você não tinha caído de forma que tivesse estado com HIV. Mas sabe, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que liberta. O Evangelho é isso. Então faça a sua escolha certa, determine hoje a mudar coisas que na sua vida que nunca deram certo, no nome de Jesus. Amém, missionário. Eu sou